Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui do canal, mais um dia de Liga das Nações, vamos chegando ao 10º dia já de data FIFA e nós tivemos um dia razoavelmente no 0 a 0, né? Falando aí sobre o dia 9 de junho, acertamos 3, erramos 2 e também erramos uma múltipla de 0 a 25 por conta da derrota da Macedônia do Norte contra a Geórgia, que tirou a nossa múltipla, o resto tudo bateu, mas tá bom, é aquela coisa, né? Sempre tem aquela sina de perder por 1 a múltipla, então temos que aceitar. Antes de tudo, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, interage, que é muito importante a sua presença de todas as formas aqui no nosso canal, beleza? Indo para os jogos desta sexta-feira, dia 10, nós teremos Azerbaijão e Eslováquia, Moldávia e Letônia, Albânia e Israel, Andorra e Liechtenstein, Áustria e França, Bielorrússia e Cazaquistão e Dinamarca e Croácia. E vamos começar a nossa análise pelo primeiro jogo da lista, Azerbaijão e Eslováquia. Um jogo que envolve uma equipe que eu vejo bons valores e eu gosto do time do Azerbaijão, dadas as devidas proporções, contra a Eslováquia, que é a favorita aí de um grupo que ainda conta com Bielorrússia e Cazaquistão. O grande ponto aqui da Eslováquia contra o Azerbaijão é que o Azerbaijão é um time que eu gosto, mas dadas as devidas proporções. E aí, saindo disso, ele enfrenta uma Eslováquia que tem muitos valores de peso em seu elenco, como Kuksa, como Lobotka e como outros jogadores que não são tão conhecidos, mas que atuam em grandes times da Europa. Do outro lado, o Azerbaijão é basicamente o time do Karabag, né, em campo, e esse time do Karabag, assim, ele... Na própria Champions League, na própria Liga Europa, é um time que chega, incomoda, mas na hora vamos ver, perde os seus jogos. Diante disso, eu gosto do menos 0,25 da Eslováquia, que vem necessitando da vitória. Perdeu em casa do Cazaquistão no segundo jogo que disputou por 1 a 0 e aqui precisa realmente retomar as coisas. Esse menos meio está um pouco exagerado, então vamos assistir um pouco o jogo e vamos entrar no menos 0,25 da Eslováquia. Caso o Azerbaijão marque um gol, a gente pega o DC da Eslováquia também, que é uma boa alternativa aqui, tá certo? Com uma unidade, eu gosto dessa aposta aqui. Vejo o Azerbaijão um time com qualidade, na minha visão, mesmo que bem atrás do Cazaquistão, melhor que o Cazaquistão e melhor que a Bielorrússia, mas diante da Eslováquia aí não dá para disputar, porque a Eslováquia tem realmente o melhor time do grupo e deve fazer valer o favoritismo nesse confronto, mesmo sendo em Baku. No próximo jogo nós teremos Moldávia e Letônia. A Moldávia tem seus jogadores todos em seu país, mas não conta com os jogadores do Sheriff, que é um país separatista da Moldávia. Do outro lado, a Letônia também conta com basicamente todos os jogadores atuando no futebol letão. Ou seja, é um confronto entre duas equipes muito fracas, que não são tão fracas quanto o San Marino, quanto o Liechtenstein, mas são fracas e que tem a sua seleção basicamente montada em seus próprios países, suas próprias ligas. Eu vejo aqui um confronto com a Moldávia jogando basicamente do estilo da Letônia, fechada, basicamente sem sair muito para o jogo, e aqui é um embate muito igual. Ah, a Moldávia joga em casa, ok, mas a Letônia tem um pouco mais de ímpeto na minha visão dos jogos que eu assisti da Letônia. Diante disso, eu vejo o empate aqui a 13,20 como uma ótima oportunidade para esse duelo. Um empate aqui, na minha visão, tem muitas chances de acontecer, porque realmente é um confronto entre duas equipes iguais em força técnica e que o mano de campo aqui não valerá tanto assim quanto parece, por isso eu gosto do empate a 3,20. Seguindo para a Albânia e Israel, nós teremos um confronto muito curioso entre duas equipes que eu gosto bastante pela Liga B da Liga das Nações da Europa. Um desses dois times estará na Liga A, surpreendentemente, né, porque a Rússia não está jogando, então diante disso eu vejo, na verdade, a Albânia, Israel ou Islândia, né, mas a Islândia eu não creio que consiga não. Aí a Albânia tem como seu principal trunfo a sua defesa, mas é um time muito bem montado, só que com um ataque fraco, um ataque que não chama atenção e que não tem peças, ainda mais porque o Broja pode não jogar nesse confronto, né? Porque ele tá com coronavírus e surpreendentemente ele voltaria, mas não tem chance de voltar na minha visão. Então o ataque aqui é muito fraco, mas a defesa e o setor de volância e criação são bons. Do outro lado, Israel tem sua grande qualidade justamente com Abadá, Wiseman e Solomon no ataque. Esse ataque aqui é muito bom do Israel. E aí você me pergunta, pô Danilo, a Albânia tem uma zaga boa e um ataque ruim, e o Israel tem uma defesa razoável e um ataque bom. É basicamente um time ao oposto do outro? Sim, só que pela Albânia jogar em casa e jogando mais retrancada, porque ela gosta muito de jogar nesse estilo de jogo mais fechado,
fechada. Diante disso, eu vejo o mercado de under 2,5 aqui, né, menos de 2.000 gols a 1,65, como uma boa oportunidade, tendo em vista que a Albânia joga em casa, tende a trancar mais o jogo, tende a fechar mais suas linhas, e o Israel também não é um primor ofensivo e também é um time que se mantém bem defensivamente fechado. Com tudo isso que eu estou dizendo, nós temos o 0x0, 1x1, 1x0 Albânia, 1x0 Israel, 2x0 para cada lado, o que torna a partida interessante. E eu visualizo aqui a gente perdendo talvez esse under 2,5 no 2x1 para qualquer lado, mas como eu tenho muito mais placares que eu acredito do que o que eu não acredito, eu vou nesse menos de 2.000 gols a 1,65 nesse duelo. Que, aliás, é muito interessante, eu gosto muito das duas equipes aqui e vejo bastante promessa aqui nesse confronto em termos de jogo bacana de assistir e tudo mais. Andorra e Liechtenstein, um confronto aqui que, na minha visão, Andorra hoje está acima do Liechtenstein, tem um time bem mais encorpado, tem uma defesa mais encorpada, é um time que está crescendo, empatou com a Moldávia. O Liechtenstein é realmente hoje a pior seleção da Europa junto com o San Marino, não tem ninguém pior do que eles dois. E pensando nesse duelo, eu pensei muito nesse ML da Andorra 1,75. Mas para eu bancar esse ML da Andorra 1,75, eu tinha que confiar muito no time para ver se ele Liechtenstein. E convenhamos que a Andorra, por mais que seja melhor, ela tem uma seleção que ainda assim é fraca, talvez a quarta, quinta pior da Europa. Diante dessa circunstância, eu gosto de duplar o DNB da Andorra a 1,28 com o DNB da França, que eu vou falar um pouco mais sobre, com uma cotação aí, se a gente conseguir pegar 1,33 aqui, mas acho que dá para pegar mais alto no 1x0. A 1,35. E aí nós conseguimos uma cotação de 1,73. E falando da Andorra contra Liechtenstein, o que eu vejo desse confronto é que Liechtenstein é fraco, dificilmente vencerá na casa da Andorra, mas eu não consigo cravar com 100% de certeza que a Andorra conseguirá vencer em casa ou conseguirá deter pelo menos a maioria das ações ofensivas da partida. O que eu consigo pelo menos tentar deduzir aqui é que a Andorra não perderá em seus domínios para Liechtenstein. Liechtenstein é muito fraco. E com todo esse cenário, o DNB se apresenta como uma aposta bem legal no meu norte, aqui na minha visão, porque Áustria e França jogam do outro lado e a França está com um time legal para esse confronto. Enfrenta uma Áustria que tem bons valores, é verdade, mas um time da França que conta com Mbappé, com Griezmann, com Benzema, com Lohri, Kanté e alguns jogadores não jogaram contra a Croácia. Isso tudo pode trazer uma França com muito ímpeto, todo mundo criticando a França, e a França tem mais que qualidade para cumprir esse must-win. Então, diante disso, eu gosto de Andorra DNB duplado com França DNB com uma unidade. E aqui no próximo jogo nós teremos Bielorrússia e Cazaquistão, um jogo bem difícil de analisar. O Cazaquistão tem um time que me agrada mais na minha visão, mas para esse confronto aqui eu não consigo bancar esse mais meio do Cazaquistão, porque as experiências que nós tivemos aqui analisando os jogos é que a Bielorrússia ganhou do Cazaquistão em todos os jogos, os confrontos que teve envolvendo times, tá? E como os times das duas seleções são muito nacionais, eu vejo um pouco como é que é o aspecto da liga quando eles se enfrentam. Então por isso eu tô fora dessa. Agora, partindo para Dinamarca e Croácia, talvez o jogo mais interessante da Liga A, porque a Áustria e França é legal e tal, mas aqui a gente tem muito a ver dessas duas seleções que podem incomodar na Copa do Mundo. A Dinamarca chega para o confronto sem contar com o Dolberg, que sofreu uma lesão no ombro, o Eriksen pode começar no banco de reservas, e aí o time fica um pouco enfraquecido. A Dinamarca vem com Schmeichel, Anderson, Vestergaard, Nilsson, Christensen, Højbjerg, Delaney, Mael, Dansgaard, Bright White e Cornelius. E do outro lado, a Croácia vem com Livakovic, Vrsaljko, Kaletakar, Pongracic, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Kramaric e Brekelo. Olha, todo mundo pode achar que é realmente a Dinamarca vai vencer aqui, mas eu acho que essa cotação aqui está mais induzida pelo que a Croácia atuou nos dois últimos jogos do que pelo que realmente envolve as equipes. O grande ponto aqui é que se a gente olhar os dois times, a Croácia consegue fazer frente total ao time da Dinamarca. Se você coloca o Dolberg, se você coloca o Eriksen, o time fica um pouco mais forte. Mas ainda assim, o time da Dinamarca é muito parecido. Tá, você tem aqui Schmeichel, você tem o Dansgaard, você tem o Bright White, você tem o Cornelius, você tem o Delaney, você tem o Højbjerg, você tem esses jogadores de qualidade que a Dinamarca realmente está sendo a sensação europeia dessas temporadas. Mas do outro lado, você tem uma Croácia que tem Modric, Brozovic, Kovacic, um meio de criação muito bom, você tem o Kramaric na frente, uma zaga que não é fraca, com o Vrsaljko com apoio no lado direito, ou seja, é um confronto entre duas equipes iguais na minha visão, com a Dinamarca um pouquinho acima, mas não tanto. Aí você fala, tem o fator casa, legal, mas esse mais 0,75 aqui tá
tá muito desajustado a minha visão. É um confronto que tem muito mais igualdade do que esses outros mostram. É por isso que eu vou com uma unidade na Croácia mais 0,75 aqui. Se perder por um, devolve metade da stake ainda. Eu não vejo um jogo fácil para a Dinamarca, eu vejo um jogo bem semelhante entre duas equipes e um jogo cascudo. Então você paga 1,89, 1,85 para a Dinamarca só porque ela foi bem na Euro, só porque ela começou bem nessa Liga das Nações, você desvaloriza tudo que a Croácia fez nesses anos, que realmente a base da Croácia já não é mais a mesma, os jogadores avançaram a idade, mas a Croácia acabou de empatar com a França. Então é bom respeitar a Croácia, é bom respeitar um pouquinho mais, porque a galera está desvalorizando muito esse time. E diante das circunstâncias eu vou nesse mais 0,75 dos croatas aqui a 1,70. Valeu, pessoal, esse é o vídeo, hoje um pouco mais rápido, a gente tá em obra aqui, tá tudo realmente mudando aqui no escritório, mas já tá com a parede pintadinha, tá tudo certinho, e vamos em busca de cada vez mais profissionalizar as coisas. Um grande abraço, não se esqueça de dar o like no vídeo, comente o que você achou das apostas, e vamos pra cima para os próximos vídeos. Fui!